E aí, mais uma análise hoje? Hoje vamos dar uma analisadinha em RINV11, um fundo imobiliário que o inscrito pediu, então vamos dar uma analisadinha como é que tá o fundo. Aqui no relatório do mês de outubro dele, né, o fundo ele tá fazendo emissão, a gente já vai dar uma olhada nisso, e aí ele tá usando esses recursos da emissão dele, que é muito positivo, para comprar os ativos que estão bem baratos, né, então é interessante esse ponto. O fundo ele não tem nenhum guidance, mas nesse mês de outubro ele pagou 1,10 por cota, que dá um dividend yield aí de mais ou menos 1,10 ao mês, né, inclusive aqui no dividend yield dele a gente tem algumas ressalvas para serem feitas. Primeiro que aqui tá 14%, mas a gente tem que se atentar a algumas coisas, né? Primeiro que ele não tem nenhum guidance, então ele vai pagando o que dá, e por exemplo, no mês de abril, por exemplo, você estava lá esperando a sua rendinha, não teve dividendo. Então é um fundo que não tem esse guidance, né? E no ano passado ele tava com uma distribuição muito mais irregular, né? Então aqui a gente via altos picos aqui e aqui valores muito baixos, né? Então a gente tem que pensar que o dividend yield ele vai ficar na média aí uns 12, 13%, tá? E isso por conta do ótimo trabalho que a gestão faz com ações. Então a gente vai dar uma analisada nisso também. Fechou? Aqui voltando pro relatório, a gente pode ver que o fundo ele tá passando por essa emissão, captou 84 milhões ali na primeira ele captou 84, né? Na parte de subscrição ali, agora captou mais 84 na segunda parte de subscrição e talvez, quem sabe, ainda tem aí mais uma subscrição aí, ele possa dobrar o patrimônio do fundo captando 200 milhões. Então um ponto bem interessante do fundo pode ser que dobre de tamanho, pegando aí o dobro do capital que ele tem para investir no momento que o mercado tá barato, então pode ser algo vantajoso para o fundo, né? Aqui ele comenta que o fundo ele tá fazendo emissão porque ele tá, né, a VP, né? Na verdade, ele tá muito acima do VP. Porque se você pegar aqui, já só nos Status Invest, isso aqui por conta da estratégia da Real Investor, né? Eles têm um acompanhante ali, né, que fica do seu lado e tal. Então, acaba que os fundos da Real Investor têm um hedge aí contra oscilação, né? Eles oscilam menos, né? Porque é como se fosse um assessor aqui no seu ouvido vendendo o fundo da casa, né? Mas aqui a gente tá falando de um fundo que a patrimonial de outubro, lembrando que agora em novembro o IFIX caiu muito, né? Era R$ 100 o patrimonial, o fundo tá a 104 e isso já daria um PVP de 1,4, né? E a gente tá falando aí que essa cota caindo em uns 5%, a gente tá falando que esse PVP facilmente chega a 1,10. Então muito acima do VP, bem caro, né? E inclusive, quando sair o informe mensal aqui desse fundo imobiliário e o mercado for minimamente cético, os caras pararem de ouvir um pouquinho a assessor e começarem a pensar, a gente vai ver essa cota desabando muito, né? Eu fiz a mesma previsão ali pro SNFF, porque a cota tava muito desajustada e adivinha o que aconteceu, né? A cota caiu mais de 15% desde então, aqui pegando do topo ali, quase 12%, né? 15%, 11, 12% aí. Então a cota caiu bastante por conta disso. Já tava no VP, o fundo tava com o VP desatualizado e aí acontece essas correções de mercado, né? Então é um fundo que, no atual cenário, se eu tivesse o fundo, eu acho que eu pessoalmente venderia porque ele tá muito acima do VP, né? E quem sabe depois, se ele cair e tal, compraria de novo, mas é um fundo que não vale tudo isso, vamos ser sinceros aqui, né? E aí ele comenta um pouco mais sobre a carteira dele, que tá descontada e tal, como todo fundo de fundos, né? Não, eu estou no VP, mas os meus fundos estão desvalorizados. Então, veja bem, né? O que acontece com todos os fundos de fundos, né? Então, não tem nenhum motivo específico pelo qual você falaria, nossa, como está barato, como está descontado. Não, da mesma forma, né? Ele mesmo comenta, né? Não estaria fora do preço e tal. Aí ele, não, veja bem. Então, eu achei isso aqui bem, assim, lambacento, assim, né? Ficou naquele veja bem ali, que a gente sabe que depois do veja bem, vírgula, as coisas não melhoram, só pioram, né? Aqui da carteira do fundo, eu achei a carteira muito sem transparência, né? Claro que não é algo que tá escondido, tá minimamente escondido aqui, né? Mas é algo que não tem... Ele não fala quais fundos ele tem, ele não fala quais ações ele tem, ele só fala... A única coisa que tem uma transparência melhor é o CRI. O CRI tem uma transparência até que legalzinha aí, mas o resto, as ações, os fundos, ele nem comenta o que ele tá fazendo, quais são as ações e os fundos, né? Então, é um ponto que eu não gosto muito. A maior parte está em recebíveis, 60%, 80% está em fundos imobiliários no geral, e aí a gente está falando ali de fundos de propriedade, né? Mais de 80% na realidade, né? A gente está falando de 90% em fundos, né? No geral. E aí a gente está falando ali de 19% em fundos de propriedade e também temos hedge funds, né? E aí acaba que entra naquela fundo de fundos comprando fundo de fundos e muito fundo de fundos também compra fundo de fundos, então vira o quádruplo desconto, né? Vira o desconto a loucura, né? Muito fundo de fundo comprando fundo de fundo
fundo, e aí vai nessa, e aí pega embalo, daqui a pouco a gente tá vendo o quíntuplo, 10º desconto aí, né? Então fica atento em relação a isso. Claro que não é uma estratégia ruim não, mas é só comentar sobre isso, né? Esse fator curioso aí do nosso mercado, né? E um ponto interessante, eu vou deixar o vídeo do do SNFF11 aqui no card. Esqueci, eu comentei sobre ele, esqueci de deixar o vídeo, então o vídeo tá aí no card, né? Aqui, assim, não tem muito o que falar da carteira dele, eu vou abrir pra vocês um pouquinho mais à frente, mas assim, falta transparência aqui no relatório, né? E o relatório, a gente tem que entender que é o ponto máximo no qual a maioria dos investidores chegam, né? É no relatório da RI. Eles vão lá na RI, é o ponto máximo, e o investidor acha que tá arrasando, né? Ele vai lá, abre o relatório, mal lê aqui direito as informações, e aí é o ponto máximo. Então, quando o fundo não abre a carteira dele, é uma falta de transparência, querendo ou não. Se você pegar o relatório de qualquer outra gestora, vai ter essa abertura. Mas aqui não, a gente vai ter que pegar o informe trimestral, eu já vou fazer isso com vocês, né? Aqui também a gente tem ele vendendo RBRY, para comprar IRDM? Sério isso? Assim, achei, né? O IRDM, ele é um fundo que, no atual cenário, acho que só faria sentido comprar baseado em preço, né? Então, se o preço estiver bom, pode comprar. Se o preço não estiver bom, né? Larga a mão e vende o mais rápido possível. Então, para mim, essa é o que eu penso sobre IRDM, né? Mas a gestão que tá comprando, também não vou não vou me estender muito sobre isso, porque é um fundo que ele é um pouco diversificado, né? Então, ele não acaba pegando muito IRDM. Aqui a carteira, de novo, a gente já comentou sobre isso, né? Aqui lajes corporativas, enfim. E agora falando da carteira de ações, a maior parte está em incorporações, a gente já vai dar nada, eu vou pegar o final ali. Vamos pegar agora. Aqui na carteira dele, né, olha que chato, né? Em vez dele abrir para você o que é cada fundo, você tem que pegar aqui, e aqui não tem nenhum nome, né? Só tem um CNPJ, então você teria que abrir um Excel, botar CNPJ, botar o fundo, botar as informações do fundo, sendo que ele poderia fazer isso pra gente muito mais fácil e rápido, né? Bota um estagiário lá pra fazer isso daí, ele faz em 3 horinhas, eu não vou fazer em 3 horinhas aqui, porque, né, não vou gastar esse tempo todo só pra ver a carteira de um fundo, sendo que podia estar no relatório, e aí eu poderia ver em 3 minutos, mas não, a gente vai ter, se você quiser saber, né, realmente as exposições do fundo, você vai ter que abrir o relatório, o informe trimestral, vai ter que pegar isso aqui, Excel, não sei o que, analisar, enfim, é uma coisa, um trabalho a mais que poderia estar no relatório do fundo, então eu vou bater nesse ponto, né, aqui a gente tem o maior fundo, é o IRDM, aqui com 12 milhões, eu vou achar ele pra vocês aqui. Tá por aqui, ó, tá por aqui. IRDM com 12 milhões, a gente também tem uma exposição grande aqui no Vinci Credit Securities e também tem outra exposição grande aqui o IRDM aqui, ó. E a gente também tem uma exposição grande nesse não, na verdade não, nesse, no NCW, que é um fundo de high yield, né? Então a gente pode pensar que esse dividendo alto dele aqui é porque ele está muito investido em fundos de recebíveis que agora estão pagando bem, mas na hora que a Selic cai, esse fundo, se ele não conseguir fazer essa troca rápida, ele pode ser que pague muito menos dividendo, né? E lembrando que ele ainda tem uma exposição à ação, a ação ela paga dividendo quando dá, né? Quando quer. Então a gente pode estar falando aí que é um fundo bem volátil nessa parte de dividendo e quem sabe se a Selic cair, esse fundo continuar exposto a recebíveis, que hoje ele está muito exposto a recebíveis high yield. Então, se esse fundo aí tiver qualquer problema em fazer essa troca rápido, ele pode ser que tenha uma diminuição do dividendo conforme a Selic vá caindo, né? Então aqui a gente tem os fundos dele e falando das ações dele, a maior participação é na Meunic, né? A Meunic aí tem 5 milhões investido, dividido por 200 milhões, dá mais ou menos aí 0,2%, se eu não me engano. Não, 4%? Alguma coisa, 4%, se eu não me engano. Então, seria nesse valor ali de 4% mais ou menos, né? 4%? Acho que é isso. Acho que é isso. 4% das ações aqui do portfólio em Meunic, né? Aí falando dos recebíveis, aí sim a gente tem um pouco mais de transparência e não precisa abrir tanto ali o informe trimestral, perdão. A gente tá falando que o fundo comprou o CRI FGR, que é um condomínio de loteamento. Inclusive, vou deixar o vídeo do Tigar aqui no card, que é especialista em fazer loteamentos, mas não como um devedor, né? Não como um credor, na realidade, como é o caso aqui desses CRIs, né? Que você entra como devedor. O Tigar 11 faz isso como realmente a empresa, né? Ele faz uma empresa ali para poder fazer os loteamentos, então, praticamente, o Tigar 11, ele empresta e o nosso RIVN, ele também empresta dinheiro pro Tigar poder fazer essas operações dele, né? E aí a gente tá falando de uma operação à taxa IPCA mais 10, então lembrando também as ações, os fundos imobiliários e os CRIs do RIVN ou RINV, né? RINV, a gente tem um high yield aí. É uma taxa mais arriscada, então tem que ficar ciente em relação a isso, que a gente está correndo um risco maior aqui, e por isso o dividendo dele é maior, né? A cota também, eu já comentei sobre isso, mas realmente acredito que o mercado vai uma hora perceber que isso aqui tá muito, muito caro, né? O VP da cota deve ser por volta aí dos 95 por agora, então a gente tá falando de um valor meio alto aí, né? E a gente também teve
a nossa querida, a nossa querida Real Investor, né, fazendo ali a aquisição do CRI Pinheiro de Sá, a IPCA mais 12, né, 12,5. Então, aí também é um empreendimento, só que agora não é de loteamento, é de incorporação, vídeo do Tigar tá aí no card, e aí ele também fez essa compra aqui desse CRI Pinheiro. A exposição maior dele hoje é essa exposição aqui, que é o CRI Vanguarda. Porém, o CRI FGR vai ser a maior exposição, porque ele vai aportar mais 9 milhões. Então vai ser a maior exposição. O LTV dos dois é bem tranquilo, a remuneração é bem agressiva, né? Então a gente tá falando de um risco maior. E aí, falando do Vanguarda, a gente tá falando de um CRI, que ele nem explica quais são as garantias, então presta atenção nisso, ele nem explica quais são as garantias, é importante notar isso. É lá em Teresina, e aí, Teresina, olha comigo, percebe, espera 5 segundos pra você entender as coisas acontecendo aqui. Desse prédio inteiro, claro que o prédio, a incorporação, ela tem um período de vendas diferente de um loteamento, porém, foi realizado metade das vendas e a obra já está 80% pronto. Quando a obra fica 100% pronta, é comum a gente ter as vendas mais fortes, né? E também a gente tem o Dom Severino aí, a agregação das operações, de 73% das obras, das vendas prontas e 68% das obras realizadas. E aí é um CRI que tá com, ele tem um vencimento em agosto, agora de 25, então menos de um ano, vai ser um CRI bem rápido, prazo médio aí, 1 ano e meio, né, na época que ele comprou, então vai ser um CRI bem rápido aí, e vamos ver se a empresa vai conseguir honrar com ele certinho, terminando essas obras o mais rápido possível em menos de um ano, né? Acredito que vai ocorrer tudo certo. Mas aqui é mais agressivo. É mais agressivo porque é em Piauí, na Teresina, é preconceito, cara. Se você realmente chegou a pensar isso, o preconceito tá em você, com todo respeito. Então, assim, não vem comentar isso aqui. Então, realmente não é de forma alguma, mas a gente tá falando, você quer competir contra São Paulo, né? Piauí e Teresina competindo contra São Paulo. Então, não faz sentido nenhum você ficar com qualquer problema em relação a isso, né? E a gente também tem um loteamento. E aí você pode ver que o loteamento ele já tá mais tranquilo. Por quê? Primeiro, em Goiânia, né? Lá no Goiás, perdão. Então, a gente tá falando aí de uma área que é feita para loteamentos, né? Inclusive, o Tigaronze faz a maioria dos loteamentos lá no Goiás, né? E aí a gente tá falando de bastante garantia, aqui tem bastante garantias aqui interessantes, e a obra, né, tá 11% de obra, 11% de obra e quase 100% de venda. Então você vê como é que o risco ele já tá bem mais tranquilo, né? Os clientes provavelmente não vão parar de pagar tão cedo essa venda, porque não é a venda feita à vista, né? Bem parcelado em bastante tempo. Então você tem uma carteira de recebimento ali, né? Mas assim, você vê como é que o risco já tá bem mais tranquilo, é um LTV também confortável, uma operação de bastante longo prazo, então tem bastante tempo aí pra devedora pagar, enfim. Então é um CRI que eu ficaria mais tranquilo. Claro que todos são high yield aqui, todos são arriscados aqui, mas tem alguns mais arriscados que os outros, né? É importante ficar ciente em relação a isso. Aí tem a carteira aqui, ele mostra a ADR dele também. A receita do fundo, né? Saiu ali de maio de 24 para outubro de 24, de 1 milhão para 1 milhão e 600. Nossa, o fundo é tão genial assim? Não, a gente tem que lembrar que teve emissão aqui em maio também, né? Então é um fundo que vem cavalgante aí nas emissões. E o impressionante, né? O dividend yield dele fica em fundos imobiliários fica mais ou menos 1% ao mês, então um pouquinho mais arriscado, um pouquinho mais em papéis arriscados, então tem que levar em consideração isso. E a gente tá falando que o impressionante desse fundo é o ganho de capital que ele consegue fazer com ações. E ele não abre quais são essas ações que ele assim, né? Você consegue ver, mas eu não acredito que esse ganho de capital aqui não tenha sido com ganho vendendo ação, né? A não ser que eles fiquem fazendo trade ali, enfim. Eu acredito que possa ser com opções, eu não sei se eles podem fazer isso, se eles fazem isso, qual que é o regulamento do fundo, né? Mas esse ganho de capital aqui muito interessante, só tem que realmente, ele poderia explicar, né? Então, mais um pouco aí, faltando transparência, né? E aí a gente tem a receita total em 2 milhões, e aí ele tem uma distribuição aí bem irregular, pagou 1,10 nos últimos 3 meses aí, e também tem uma reserva de 0,66 reais por cota, né? Sobre RINV11 é isso, não tem muito o que falar sobre o fundo. Realmente, assim, é um fundo de fundos que falta um pouco de transparência, não é algo que me agrade tanto. E, assim, é um fundo que ele tá caro, né? E o mercado tem tanta coisa barata e boa. E tem tanta coisa boazinha e barata. Pra que você vai pegar um fundo que é arriscado, que é, assim, bonzinho, forçando a barra e caro, né? Então, esse é o meu ponto sobre RINV11. É um fundo que realmente... eu venderia as cotas, né? Não é uma recomendação de compra, de venda, de nada, mas eu realmente não acho que faz sentido ter as cotas por agora, né? Se você gostar do fundo e tal, não achei nenhum motivo específico para gostar tanto assim do fundo, acho que tem opções melhores de gestoras, enfim, mas se você gostar muito do fundo,
não, eu poderia comprar depois, né? Mas pagando caro desse tanto, eu não sei se faz sentido. Fechou? Pode deixar o like, se inscreve no canal. Se você tiver qualquer outro fundo, esse fundo foi indicado ontem, a gente já tá trazendo análise hoje, então pode deixar aí nos comentários também qualquer fundo que você queira que a gente analise. Se inscreve no canal, não deixe de se inscrever no canal que a gente solta vídeo todo dia à noite. Fechou? É isso, é nóis e agora sim.